Fala, meu querido e minha querida! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula do nosso evento. Eu sou o Lucas Flack, professor de idiomas, e essa é a nossa segunda aula. E antes de começar, eu quero muito agradecer a tua participação. Eu já conversei com muita gente, principalmente lá no meu direct no Instagram, pessoas que já acompanharam a primeira aula. E eu tô realmente amando essa interação com vocês, então muito obrigado. Se você ainda não assistiu a nossa primeira aula, pausa essa, porque a primeira é muito importante para você entender essa daqui. E se você já assistiu, pode ter certeza de que se você gostou da primeira aula, essa daqui vai te surpreender ainda mais. Hoje a gente vai ter uma aula totalmente prática para eu te mostrar o idioma que você escolheu falado na vida real. Chega de aprender inglês, francês, espanhol, alemão de forma engessada, formal, de estudar todas aquelas estruturas que você nem sabe como aplicar no dia a dia. Na aula de hoje eu vou te mostrar diálogos reais, de nativos, e eu te garanto uma coisa: no final dessa aula você vai sair entendendo tudo e vai aprender em poucos minutos o que não aprendeu em anos de escola tradicional. Eu sei que parece difícil de acreditar, mas dominar o que eu vou te mostrar hoje vai mudar completamente a tua história com novos idiomas. Dá uma olhada nos resultados dessa galera que começou do absoluto zero e hoje tem extrema naturalidade para se comunicar sem travas. And if you think that learning language is something difficult, just hear me. Learning language is not a difficult thing when you do it with the right way, with the right tools and the right method. Yes, you can improve your English like me, because in just 4 months I learned what I would never learn elsewhere. With Lucas, grammar becomes easy and he's an amazing teacher, and his team is ready to help us anytime. Really made me motivated and wanting to learn. He stimulated curiosity. It was really like a personalized teaching. I really recommend his classes. Like, I never film these videos to anyone, but he was really an amazing professor. Poder falar em diversos idiomas, só de pensar, é uma ideia muito incrível. E hoje eu vejo que isso é possível. E eu consegui ver isso, né, perceber isso graças a essa equipe maravilhosa do Seja Poliglota, que segura na nossa mão e fala: vamos juntos nessa jornada aí de aprendizagem de um novo idioma. Ele é um cara apaixonado pelo que faz com muito carinho, faz com muito cuidado, com muita atenção também com os alunos, e isso chama muita atenção, que isso é muito raro. A gente encontrar alguém fazendo algo com tanto amor e tanto afinco para as outras pessoas. A dinâmica dele flui, não é algo pesado. Eu acordo com vontade de estudar francês, entendeu? Então, é isso, se tornou-se um hábito prazeroso. E, além disso, é muito bom também ver a equipe estando sempre pronta para ajudar, sempre atenciosos e sempre com muito cuidado também, principalmente em relação à pronúncia. Você também pode aprender e conseguir falar com muita naturalidade, como toda essa galera aqui. Então bora pra prática. Hoje a gente vai ver em mais detalhes o efeito comprimido, em que os nativos contraem demais a pronúncia das palavras. E o que acontece? Você, que só aprende o idioma formal, não consegue entender os nativos e também não consegue se comunicar com a mesma naturalidade. Mas fica calma, porque isso é completamente normal. Se ninguém nunca te ensinou essas contrações de pronúncia, não tem como você adivinhar. E é por isso que o Lucas está aqui, para te ensinar as principais contrações de pronúncia. São várias contrações que nativos usam toda hora. E a última, eu garanto que ninguém nunca te ensinou. E claro, durante toda a explicação, você também vai aprender gírias e expressões muito utilizadas pelos nativos. Então relaxa, respira fundo, porque com a minha explicação você vai entender tudo, mesmo que esteja começando do absoluto zero. Então pega o teu caderno, a tua caneta, desliga o celular e foco total na aula.
Perfeito, galera. Então como que vai funcionar a nossa dinâmica? Eu trouxe várias séries, filmes e músicas para nossa aula em trechos bem curtos e que eu tenho certeza que você não vai entender. E é de propósito. Eu vou usar esses trechos para te mostrar na prática o efeito comprimido que a gente aprendeu na primeira aula. A gente vai ver essas cenas sem legenda e depois eu vou explicar tudo para vocês. Não se preocupe. E muita atenção. O meu foco aqui não é que vocês saibam todas as palavras, todas as frases. O meu foco aqui é que vocês entendam as contrações de pronúncia nativa. Isso é o mais importante. E eu tenho certeza que você nunca ouviu a maioria dessas contrações. Então vamos começar com uma série que eu acredito que todos os brasileiros amem, que é Everybody Hates Chris. Everybody Hates Chris é Todo Mundo Odeia o Chris. Sabe aquela musiquinha no final de cada episódio? Everybody hates Chris. Pois é, aqui eles estão falando Everybody hates Chris. Ou Todo Mundo Odeia o Chris. E, gente, aqui eu separei uma cena clássica de um episódio que todo mundo conhece, que é o do Puro Voodoo. Só pra contextualizar, é Dia das Mães e o Chris queria comprar um perfume pra mãe dele, a Rochelle. E ela queria muito o Puro Voodoo, só que ele comprou um perfume falso. Olha o que ele falou quando entregou pra ela. Eagle, ma. Aqui ele falou, Here you go, ma. Here you go, ma. Aqui está, mãe. Essa expressão aqui, gente, é muito usada, mas não faz nenhum sentido se a gente traduzir literalmente. Here you go significa aqui está. Então, ó, pedi um caderno pra mim, vou te falar, here you go, here you go. Aqui está o seu caderno. E aí a Rochelle, muito feliz, vai falar, oh, thank you, Chris. Muito obrigado, Chris. Thank you, Chris. E aí ela vai se impressionar. But this is... Mas isso é o Puro Voodoo. Ela queria muito, mas achava que não ia ganhar de ninguém, porque era muito caro. But this is fake pure voodoo. E aí, o narrador da série, que é o Chris de verdade, da vida real, ele fala, fake, fake, fake. Ele meio que interrompe a Rochelle, porque ela fala, meu Deus, é o Puro Voodoo. Mas isso é... E ele, falso. E aí a Rochelle continua, pure voodoo, puro voodoo. Pure voodoo. Oh, baby, this is wonderful. Oh, bebê, isso é incrível, é maravilhoso. É engraçado ver essa série em inglês, né, gente? É uma das únicas que eu deixo vocês assistirem em português, porque a dublagem é muito engraçada também, eu cresci assistindo a série. Mas tem muita coisa legal pra aprender aqui. Olha só, ela recebeu o presente do Chris e também de todo mundo, dos outros filhos e do marido. E aí ela continua, you know what, you know what. Quer saber de uma coisa? You know what? Essa expressão aqui, gente, é muito utilizada em filmes, séries e na vida real mesmo, tá? You know what? Anota essa expressão aqui. É muito utilizado e quer dizer, quer saber de uma coisa? E você continua a frase. And you know what? 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 I will walk. You know what? You know what? You know what? Pra continuar a frase, a Rochelle fala tudo isso aqui. E aqui, gente, tem a primeira contração de pronúncia que eu quero explicar pra vocês. Amna. Que é isso? Vamos por partes. Antes de tudo, vocês precisam entender essa expressãozinha aqui, que é muito utilizada no inglês também, tá? Ela é utilizada pra gente falar sobre futuro. Vou dar vários exemplos pra ficar claro. Olha só. I'm going to. I'm going to. Isso aqui, gente, significa eu vou fazer alguma coisa. E você pode completar a frase com a palavra que você quiser. Eu vou cantar, eu vou dançar, eu vou comer, eu vou brincar. Isso aqui é utilizado pra gente falar do futuro, então. Muito simples, tá? Nesse caso aqui, eu coloquei a palavrinha listen. Listen, que é escutar. Então, I'm going to listen. Eu vou escutar. Só que os nativos não falam tão devagar assim. Eles não falam I'm going to listen. Eles vão falar I'm gonna listen, I'm gonna listen. Então, como que eu pronunciei aqui? I'm gonna listen, I'm gonna listen. Eu sempre vou deixar aqui entre barras a pronúncia, né, abrasileirada para vocês ficarem mais fácil e também as cores para vocês verem a correspondência com a tradução. Isso aqui vai facilitar demais na compreensão, tá, gente? Olha a próxima frase aqui, ó, com a mesma estrutura. É basicamente a mesma coisa, só que eu troco a última palavra. Então, I'm going to look. I'm going to look. Eu vou olhar, ok? Mas eu posso contrair isso e falar I'm gonna look. I'm gonna look. Dessa forma aqui, ó. I'm gonna look. Próxima frase. I'm going to
find. Eu vou encontrar, ok? E eu posso contrair isso e falar I'm gonna find, como está escrito aqui, ó. I'm gonna find. Então perceba uma coisa que eu adoro fazer com os meus alunos, que é dar vários exemplos da mesma estrutura para ele internalizar aquilo naturalmente, sem ficar decorando. Isso aqui, gente, é uma estrutura de futuro que você demora 2, 3 anos para aprender numa escola tradicional e não precisa levar tanto tempo, tá? A explicação é muito simples. I'm going to significa eu vou fazer alguma coisa. Com o Lucas aqui, você aprende de forma descomplicada. Então olha só, na sequência, o que a gente tem? I'm going to vira I'm gonna. Isso vocês já aprenderam. Agora, uma coisa que muitos brasileiros não sabem é que essa contração pode ficar ainda mais extrema. A gente pode falar tanto ama quanto amna. Ama ou amna, para falar exatamente a mesma coisa. E é muito simples, ó. Se você quer falar alguma coisa no futuro, é só falar ama, listen, ama, look, ama, find. Ou seja, eu vou escutar, eu vou olhar, eu vou encontrar. Simplesmente ama ou amna significa eu vou fazer alguma coisa. Pode me dizer que isso você não sabia, né? E olha que interessante o que a Rochelle fala agora. I'm gonna listen to my album. Perceba que ao invés de falar I'm going to, ela fala ama. I'm gonna listen to my album. I'ma listen to my album. I'm going to vira ama. Depois ela continua. I'm gonna look. I'm gonna look at my flowers in their very expensive vase. E significa exatamente a mesma coisa. Eu vou fazer alguma coisa. Nesse caso, eu vou olhar. I'm gonna look at my flowers in their very expensive vase. Isso aqui em branco não é tão importante, tá? Significa eu vou olhar as minhas flores no meu vaso muito caro que o Julius comprou pra ela. Aqui ela vai falar de todos os presentes que ela recebeu, dos 3 filhos e do marido. Depois ela fala I'ma find, ao invés de I'm going to find. I'm gonna find an outfit to wear with my shoulder pads. Eu vou achar, eu vou encontrar an outfit to wear with my shoulder pads. O Drew, que é o outro filho dela, deu shoulder pads, que eram ombreiras. É uma série que se passa nos anos 80, né? Então ele comprou ombreiras pra mãe dele. Eu nem sei muito bem pra que serve isso. E aí, por último e mais importante, ela fala do presente que ela mais gostou. And I'm gonna sniff on my pure voodoo. And I'm gonna sniff on my pure voodoo. E eu vou cheirar o meu puro voodoo. Perceba aqui, gente, que nessa frase ela falou I'm gonna. E nas outras, ela fez outros tipos de contrações que significam exatamente a mesma coisa. I'm going to. Viram diferentes coisas. Ama, amna, ama, I'm gonna significa exatamente a mesma coisa. Eu vou fazer alguma coisa. Então, galera, anota essas contrações aqui, porque elas vão aparecer o tempo inteiro pra vocês. E galera, eu adoro fazer esse tipo de aulas pra vocês, porque eu consigo assistir a série, eu me divirto, e de quebra eu consigo trazer cenas do dia a dia que nativos falam o tempo inteiro para que vocês consigam aprender de forma dinâmica, de forma leve. E aí acaba que a gente nem percebe o tempo passar. E gente, sendo bem sincero, eu sei como que pode ser muito chato estudar alguma coisa. E eu tenho plena consciência que é missão do professor tornar esse aprendizado dinâmico, leve para vocês. O que eu mais quero aqui é que vocês nem vejam o tempo passar. E infelizmente tem professor que não tá nem aí para a qualidade da aula, se o aluno vai ou não vai aprender. Mas com o Lucas aqui é diferente, então vamos para nossa próxima contração de pronúncia. A nossa próxima contração é o TH, gente. O terror dos brasileiros que tem muita dificuldade de pronunciar o TH, botar a língua entre os dentes. Mas tem uma coisa que eu nunca vi em lugar nenhum, ninguém falando, que às vezes a gente nem precisa pronunciar o TH. Quando que isso acontece? Quando a gente tiver um S mais um TH. Ou seja, uma palavra termina com S e depois a outra começa com TH, fica meio difícil de pronunciar, né? Até os nativos têm dificuldade, eles realmente têm dificuldade. E por isso que eles fazem essa contração de pronúncia aqui. Olha só como que eu pronunciaria essa frase bem devagar. There's this girl at school. Mas é muito devagar, então o nativo querendo falar rápido, ele simplesmente vai esquecer desse TH aqui. Ele vai esquecer, e aí a pronúncia vai ficar assim, ó. There's this.
There's this girl at school. There's this girl at school. Tem essa garota na escola que eu gosto. Pô, eu gosto dela. E você fala, there's this girl at school. There's this. There's this. Sim, a gente não pronuncia esse TH aqui. E eu garanto que você não sabia disso. Outro exemplo. He uses this pen. He uses this pen. Ele usa essa caneta. É uma frase muito simples, né? Ele usa essa caneta. Só que, falando rápido, o nativo não fala he uses this pen. Ele vai falar he uses his pen. He uses his pen. Novamente, ele vai esquecer esse TH aqui e falar uses his. Uses his. He uses his pen. Gente, uma frase muito comum que vai aparecer em filmes e séries e na vida real também é what is this place? What is this place? Que lugar é esse? Pô, onde é que a gente tá? Que lugar é esse? What is this place? E perceba aqui que a gente tem um S junto com um TH. O nativo tem dificuldade de pronunciar. O que ele faz? Ele contrai, ele deixa as coisas mais fáceis. Então, a pronúncia fica what is this place? What is this place? E aí você tem dificuldade de entender porque isso que está escrito não tem nada a ver com isso aqui. What is this place? Não tem nada a ver com what is this place? What is this place? Olha os exemplos. What is this place? How could you bring her here, Dad? What is this place? What is this place? Who are you people? What is this place? Where the fuck are we? What is this place? What are we doing here? What is this place? The bandits. What is this place, Papa? What is this place? Nuclear missile. What is this place? It's my home. What is this place? Don't know. What is this place? 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 Hey there. What is this place? What is this place? Outra frase muito utilizada é it means that. It means that. Isso significa que. E aí você completa a frase. Ah, isso significa que ele foi muito bem na prova. Isso significa que ele conseguiu uma bolsa de estudos. Mas será que é muito utilizado mesmo? Dá uma olhada nos exemplos. What does that mean? It means that I, like God. Well, it means that Holden draws the pictures in pencil. It means that I must be dead. Dacre. It means that much to you? It means that you get to a certain age and then you're ready. It means that we're not going to the game. It means that my authority over the security of this airport is absolute. It means that I take care of myself. It means that I'm... It means that at some point in time, we were not alone. I think it means that the things we do are the things that matter most. If you're listening to this, that means that Quado is dead and you have led us to him. If you are viewing this message, it means that you have chosen to activate the syndicate. If it means that much to you, I'll think about it. Even if it means that she can't be around him. Besides, if it means that much to her, why does she keep it in the basement? Because if you did, it means that you... Because it means that you came to find us. Percebeu como todo mundo fala it means that, it means that, means that. Exatamente, não pronuncia esse TH aqui. Perfeito, galera. Dando sequência aqui nas nossas contrações, eu trouxe o filme que eu adoro com esse cara sensacional, o Leonardo DiCaprio. O filme é The Wolf of Wall Street. The Wolf of Wall Street. O Lobo de Wall Street. E aqui, gente, eu separei uma cena que esse cara aqui tá duvidando que o Leonardo DiCaprio ganha tanta grana assim. O que ele tá falando aqui? I'm trying to put it together. Your nice car, we live in the same building. Pô, eu tô tentando entender aqui, você tem um carro bonito, a gente vive no mesmo prédio, como que você ganha tanto a mais do que eu? É isso que ele tá querendo saber, tá? Mas o importante aqui, gente, esqueçam essa parte em branco, prestem atenção nessa parte verde aqui, o foco aqui é pronúncia, tá, gente? Então, ele fala assim, ó, I'm trying to put it together, I'm trying to put it together. O que significa isso? Eu estou tentando entender, ok? Mas perceba que ele não fala I'm trying to, ele fala I'm trying to put it together. I'm trying to put it together. E essa contração aqui, gente, é muito importante. Aparece o tempo inteiro em filmes e séries. E para te explicar em melhores detalhes essa parte em verde aqui, vamos ver vários exemplos. Da mesma estrutura, tá? Só muda a última palavra. Eu falei que eu gosto de fazer isso, né? Fica mais fácil para vocês. Então olha só. I'm trying to significa eu estou tentando fazer alguma coisa.
tá? Mas você pode simplesmente falar I'm tryna, dessa forma aqui, ó. I'm tryna. Nesse caso, eu coloquei focus. I'm tryna focus. Eu estou tentando me focar aqui nos meus estudos. Ou eu posso falar I'm trying to learn. Só que falando rápido, com uma contração de pronúncia, a gente tem I'm trying to learn. Percebeu que é a mesma estrutura, só mudou a última palavra. Depois, essa frase aqui, mesma coisa. I'm trying. Nesse caso, I'm trying to use. Eu estou tentando usar. E por último, I'm trying to forget. Eu estou tentando esquecer. Ok? Então, mesma estrutura, I'm tryna. Anota essa contração de pronúncia e você vai começar a ver o tempo inteiro. E perceba mais uma vez que você não precisou decorar nada, nenhuma regra de gramática. Simplesmente eu coloquei vários exemplos da mesma estrutura e aí sim vocês entenderam como pronunciar corretamente. É assim que eu faço com os meus alunos. A gente vai aprendendo as principais contrações e com o tempo vai memorizando muito bem aquilo. Mas beleza, continuando o nosso diálogo aqui, o nosso personagem fala How much money you make? Quanto dinheiro você ganha? Understand how much money you make? To make money, gente, to make money é ganhar dinheiro. Literalmente seria fazer dinheiro, né? Mas é ganhar dinheiro, to make money. E aí na sequência o nosso Leonardo DiCaprio fala I don't know, 70,000 last month. I don't know, 70,000 last month? E isso aqui que é a parte importante, tá? É a nossa contração de número 4. I don't know. Sabe o que é I don't know? É exatamente o que ele falou aqui, ó. I don't know. Eu não sei. 70,000 last month. $70 mil mês passado. Então perceba que o nativo fala muito rápido isso daqui. Ele não vai falar I don't know. Ele vai falar I don't know. E não é só ele. Where? What do you mean? I don't know where. I don't know why I did that. I don't know, Mom. I don't know. I don't know, but it ain't good. I don't know about that. I don't know. I don't know. I don't know. Hey, I don't know what's going on here. I don't know. Lucky yeah. Deu pra perceber como é muito comum essa contração, né, gente? Então, seguindo aqui, a gente tem I'm serious. Ele tá falando, eu tô falando sério. I'm serious. Eu tô falando sério. Outra expressão muito legal pra você anotar. Na sequência, ele meio que tá duvidando assim também. Aí ele fala assim, ó. No, I'm serious too. Não, eu tô falando sério também. No, I'm serious too. Seriously, how much money you make? Yeah, no, I'm serious too. Seriously, how much money you make? Seriously, how much money you make? Sério, quanto dinheiro você ganha? Aí ele responde, I told you, 70,000. I told you, 70,000. Aí ele fala assim, cara, é sério mesmo? Você ganha 72 mil em um mês. You make 72 grand in 1 month. You make 72 grand in 1 month. Olha essa expressão aqui, gente, muito interessante, tá? É uma expressão bem informal para dizer mil. Então, quando a gente está falando de dinheiro, né, sobre salários, enfim, a gente pode falar grand. You make 72 grand in 1 month. Você faz 72 mil em um mês. Se fosse outro valor, você poderia dizer 10 grand, 40 grand, 50 grand, 10 mil, 40 mil, 50 mil. E um outro detalhe interessante, gente, que muita gente fica se cobrando, né? Ai, e se eu errar a gramática, e se eu cometer erros, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir falar. Calma, gente. Um nativo acabou de cometer um erro de gramática aqui. Ele fez uma pergunta e gramaticalmente ele deveria falar do you make? Ele deveria colocar esse do aqui, gramaticalmente. Mas ele não falou isso. E ele é nativo. Então calma, relaxa. Não se cobre tanto em ser perfeito o tempo inteiro. Nem os nativos são perfeitos o tempo inteiro. E é assim que eu quero que vocês se sintam nas minhas aulas, tá? À vontade para cometer erros e ver que nem sempre a gramática vai ser a correta, perfeita. Beleza. E aí ele continua falando o seguinte. I tell you what. Eu vou te falar uma coisa. I tell you what. Anota essa expressão aqui que é muito útil também. E aí na sequência ele fala You show me a paste of the 72 grand. Você me mostra um documento, uma comprovação de que você ganha 72 mil por mês. I quit my job right now and work for you. I quit my job right now. Eu largo meu trabalho agora and I work for you. E eu trabalho para você.
You show me a pay stub for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for you. You show me a pay stub for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for you. Esse filme aqui, gente, é sensacional. Recomendo fortemente que vocês assistam pra melhorar o inglês de vocês, tá bom? Então vamos para nossa próxima contração. Dá uma olhada nessa frase aqui. What are you doing? What are you doing? Isso aqui significa o que você está fazendo. E eu posso pronunciar dessa forma. What are you doing? Bem devagarinho, né? O inglês dos livros. Mas na vida real a gente tem duas contrações possíveis, tá? A primeira delas é What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing here? 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 What are you doing? Hey, what are you doing? What are you doing? Walter! What are you doing, man? It's a lot of money. What are you doing? Finn, what are you doing here? Perceba que esse what are you vira what are you? What are you? What are you doing? Essa pronúncia é bastante comum, mas eu posso ter outra pronúncia também muito comum, que acontece quando a gente deixa o diálogo mais informal ainda, tá? A gente tira esse are aqui da frase, e isso aqui não está gramaticalmente correto, mas os nativos fazem isso, tá? Para falar mais rápido. Então eles tiram esse are da pergunta e simplesmente falam what you doing? Só que eles falam mais rápido, né? Então eles dizem, what you doing? What you doing? O que você tá fazendo? What you doing? What you doing, man? What you doing? Let him go! What you doing? What's up, homeboy? What you doing? Son, what you doing here? What you doing, boy? What you doing here? I said, what you doing? Are you following me? What you doing? Perceba que what are you doing pode virar what you doing. Você viu vários exemplos em filmes e séries, mas também tem uma música que eu adoro e que usa essa contração aqui. E é do Bruno Mars. Ele fala o seguinte, what you doing? Where you at? What you doing? What you doing? Where you at? Where you at? Então, galera, lembrem que what are you ou what you pode significar what are you? Aquilo que a gente aprende nos livros, mas na vida real é totalmente diferente. Perfeito, galera. E para nossa próxima contração de pronúncia, eu separei aqui um trecho de uma das séries mais icônicas de todos os tempos. Eu amo de paixão essa série, tá? Você deveria assistir também, é muito boa, que é Breaking Bad. Nesse trecho aqui, o Walter Jr. fala o seguinte. You may not love him anymore, but I do. O que ele disse? You may not love him anymore, but I do. Você pode não amar mais ele, mas eu amo. E aí ele continua. I mean, why you gotta be such a bitch? I mean, why you gotta be such a bitch? Eu quero dizer, por que você tem que ser tão FDP? I mean, why you gotta be such a bitch? Eu quero dizer, I mean, por que você tem que ser tão FDP? Essa palavrinha aqui, gente, a gente viu ontem que é um palavrão, pode significar várias coisas, nesse caso seria FDP. Mas o que eu quero mesmo mostrar pra vocês é essa palavrinha em verde aqui, tá? Essa palavrinha em verde é o mais importante, que é gotta, gotta. A gente pronuncia dessa forma aqui, ó, gotta, gotta. E é uma baita contração de pronúncia e usada todos os dias. And do what you gotta do. You gotta close your eyes, close your eyes. You gotta get that stone out of here. I gotta say, I'm incredibly excited to be a part of your firm. Oh, you gotta be kidding me. We gotta plan this. I've gotta find this man, Lucius. I gotta take a leak. I gotta go back in. Basicamente, gotta significa ter que fazer alguma coisa. E ela é uma contração de uma expressão muito maior, tá? Que significa a mesma coisa, só que a gente pode contrair. Então, olha só. You have got to. You have got to significa você tem que. You have got to, você tem que. Da mesma forma, eu posso contrair um pouquinho e falar you've got to. You've got to. Que significa você tem que. Mesma coisa, tá? Você tem que. Só que you gotta também significa você tem que. Ou seja, as três, mesma coisa, mas essa aqui é a mais rápida de falar e a mais usual no dia a dia. Só que o que a gente aprende é só isso aqui no cursinho. O inglês é muito mais rico. Então, 3 exemplos de utilização de frase para vocês.
You gotta work. You gotta work. Você tem que trabalhar. I gotta go. I gotta go. Eu tenho que ir. E I gotta call you. I gotta call you. Eu tenho que te ligar. To call é ligar para alguém, né? Então perceba que gotta sempre vai significar ter que fazer alguma coisa. Nesse caso, you gotta work. Você tem que trabalhar. I gotta go. Eu tenho que ir. I gotta call you. Eu tenho que te ligar. Anota essa expressão e eu quero te ver usando a partir de agora, hein? Então, galera, é muito show aprender com filmes e séries e ver que realmente o que a gente aprende na teoria é aplicado na prática, né? Então presta muita atenção agora na sequência. E aí, curtiu a nossa aula prática? Mas ainda não acabou. Hoje de noite, nesse horário aqui, a gente vai ter uma live lá no YouTube para tirar todas as dúvidas que ficaram sobre essa aula e também para complementar o conteúdo da primeira live, que foi ontem. Nela, eu expliquei por que todos esses países estão desesperados por brasileiros, quais que são as melhores oportunidades para você e o mais importante, como você pode conseguir uma delas. Mas voltando aqui para os idiomas, eu tenho um recado muito importante. Galera, faz um bom tempo que eu não abro uma nova turma para a Universidade Poliglota. E olha quantas pessoas têm me chamado pedindo para abrir vagas e conseguir ser meu aluno. Lucas, quando que vai abrir uma nova vaga? Lucas, eu quero aprender contigo, como que eu faço? Para já te deixar tranquilo, tranquila, eu já quero avisar que a gente decidiu abrir uma pequena turma na segunda-feira. Eu vou abrir algumas poucas vagas para um grupo seleto de pessoas depois do nosso evento, que vão ter a oportunidade de ser acompanhadas de perto por mim. E para essa turma, eu vou fazer algo surreal. É uma condição que vai valer apenas por 1 hora e que você precisa aproveitar. Eu vou passar mais informações sobre o desconto e sobre o curso amanhã, depois da nossa terceira e mais importante aula. Então, já vai conversando com quem você precisa, porque no final de semana eu vou dar mais informações e quando eu abrir as matrículas, as vagas esgotam muito rápido. Mas a gente fala mais sobre isso amanhã. Na próxima aula, a gente vai acabar de uma vez por todas com a confusão no seu aprendizado. Você vai ter um caminho claro, um plano de estudos muito bem determinado para seguir aprendendo nos próximos meses. São 5 passos que vão te levar à fluência de forma muito mais efetiva e rápida. Essa é a exata metodologia que eu sigo com as técnicas que já foram utilizadas e comprovadas pelos maiores poliglotas do mundo. Esse conteúdo é um dos mais importantes que você vai aprender na sua vida sobre idiomas. Então, vou te pedir um favor. Bora compartilhar o nosso evento com todo mundo pra gente conseguir ajudar as pessoas que a gente mais gosta a também conseguirem novas oportunidades. Então, tira print dessa tela aqui e coloca na minha mão a bandeirinha ou as bandeirinhas dos idiomas que você está aprendendo. Tirou o print? Então me marca lá no @sejapoliglota com a hashtag Jornada Poliglota. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela atenção e eu te vejo na nossa live hoje de noite lá no YouTube, não esquece. Até a próxima, valeu!